explicar então, meio por cima para vocês o que a gente pretende aqui na escola, e depois a gente vai fazer um dia de apresentação, de criação. Nós somos a segunda trupe de choque, um grupo de teatro, existe há mais de 10 anos, e neste ano a gente está iniciando uma ocupação artística aqui no externo. Então a gente nem chama esse espaço de oficina, porque a gente chama de núcleo de pesquisa, porque a ideia é compartilhar o nosso processo de criação. Durante o primeiro semestre de 2013, a segunda trupe de choque iniciou o seu mais novo projeto teatral na Escola Estadual Professora Esther Garcia. É o objetivo geral do projeto Material Ciborgue Fantasma, o Ornitorrinco da Revolução, Planeta Favela, 11 de setembro de 4012, um conto maravilhoso de atrocidades, estabelecer uma experiência criativa permanente e comum entre artistas da segunda trupe de choque e seu público, por meio de um grande processo coletivo de criação, construído a partir de núcleos abertos de pesquisa artística e de uma breve temporada de apresentação e criação artística, em diálogo com o público, de um experimento teatral em perpétuo devir. Desde 2006 também. Meu desejo para este lugar, com vocês, com quem chegar, é fazer um trabalho coletivo, um trabalho criativo, onde todos possam se colocar, onde todos possam trazer as suas questões, as suas angústias, as suas alegrias. Enfim, meu desejo é somar. Essa é a palavra, somar junto a esse novo lugar com quem está chegando agora, com quem está voltando. Este projeto está baseado no conceito de experiência compartilhada, que chamaremos de Constelação em Jogo, em que a abertura do espetáculo teatral em progresso, a ser empreendida pela segunda trupe de choque, expõe suas descobertas contando com a participação do público na elaboração de propostas teatrais a partir desse diálogo constante. Tal processo artístico ocorrerá a partir de diversos materiais dramatúrgicos trágicos, escritos por autores brasileiros, por meio de um processo que envolve, durante toda a criação, a realização de núcleos de pesquisa artística na Escola Estadual Professora Esther Garcia e na Escola Estadual Professor Carlos Aires, contando com a participação de alunos de todas as idades e de demais moradores do extremo sul de São Paulo. Sou um Murilo, venho dessa parte da trupe desde acho que 2009, e o desejo é que a galera da escola e aqui do entorno se identifique com a nossa pesquisa, venha para ela, traga um monte de pesquisa com a gente, se interesse, que ela consiga dialogar com o pessoal. Pretende-se gerar como produtos uma edição da revista Panfleto Negativo, produzida e editada inteiramente pela segunda trupe de choque, 4 experimentos cênicos artísticos realizados pelo grupo,
e pelos participantes dos 2 núcleos peripatéticos de pesquisa, em um experimento teatral, apresentado em uma breve temporada na forma mutante de Constelações em Jogo. Trabalhei com a professora Carmen faz tempo. Eu mexo com música e eu acho que engloba tudo, teatro, música. E eu vim aqui para somar também, para conhecer pessoas novas. E é isso. Eu vim acompanhar minha filha, mas eu tô achando que eu vou me render, né? Porque também eu tenho um pouco disso no meu sangue. Eu fiz teatro há anos atrás, já leciono há 12 anos. Eu dei aula com os gatinhos aqui, né? Acho que tem muitos alunos aqui, eu qual dou aula no EJA hoje. Todas as etapas do projeto ocorrem integralmente na Escola Estadual Professora Esther Garcia e na Escola Estadual Professor Carlos Aires, ambas na periferia sul de São Paulo, separadas por poucos quarteirões e sedes do projeto. Todas as atividades a serem realizadas neste projeto serão totalmente gratuitas. Após termos nos deparado com diversas versões do mito ideológico que citou o Brasil como o país do encontro marcado com o progresso, nossa pesquisa partirá da pergunta: e se o aspecto da modernização que nos coube, assim como a outros países, for o desmanche, ora em curso, fora e dentro de nós? E quem seríamos nós neste processo? Estabelecer quem somos nós tornou-se o eixo central da pesquisa da segunda Trupe de Choque. Textos teatrais de autores brasileiros serão estudados e colocados em choque, dinamitando nosso texto de origem e gerando um espetáculo que procura decifrar os enigmas da formação histórica da sociedade brasileira. Para os alunos e funcionários das 2 escolas estaduais, o projeto, ao oferecer núcleos artísticos de pesquisa gratuitos,
tem como objetivo instaurar um amplo e prolongado processo de criação e de aprendizagem, capaz de expressar vozes abafadas pela segregação e pela lógica social dominante. Onde essa pessoa está e o que ela está fazendo. Então, digamos que sejam professores. Onde eles estão? Num shopping, fazendo o quê? Vocês vão elaborar isso, essa sequência aí de ações para apresentar. Lembrando que vocês só podem usar frases do texto, ou palavras do texto. Então, vocês têm que definir quem, né? Quem é esse coro, onde vocês estão. Calma aí, ó. Aí vocês ficam aí, tá, gente? É dela, né? A câmera. Aqui, espalhem pela grade. Em que lugar essa história poderia ser contada? Então, vocês podem imaginar qualquer lugar, menos uma escola, que é o lugar em que nós estamos. Então, que lugar seria esse? Onde contar essa história? No meio de uma guerra, num shopping, na rua? Que lugar vocês contariam essa história? Após vocês discutirem isso, eu queria que vocês pegassem, pode ser no verso mesmo aqui, ó, tem um espaço, vocês desenhassem uma planta desse lugar. E aqui é um campão aberto. Para os demais interessados nos núcleos peripatéticos de pesquisa, este projeto procurará estabelecer um diálogo artístico, em que o tema da sociedade do espetáculo e do império da forma mercadoria na sociedade brasileira e em sua experiência social subjetiva será experimentado sob diversas linguagens artísticas, dando oportunidade de expressão estética a interessados em arte e a comunidades em que o acesso à prática e ao pensamento artístico é difícil e escasso. Para o público do experimento teatral a ser compartilhado, o formato das apresentações, baseado nos princípios de participação da constelação em jogo deste projeto de pesquisa, procurará oferecer um espaço de formação e de criação,
em que os espectadores se tornam também autores do material artístico apresentado, transformando, por meio do jogo, as propostas cênicas trazidas pelos atores. Nesse sentido, aqui somos um coro e esse coro a gente está em vários coros, mas sempre o tempo todo em coro, assim, que coro a gente pertence ao longo do dia, ao longo da vida, pela cidade. É interessante esse olhar assim, que me abriu também. A gente, posso falar o que a gente pensou? Não? Sim? Talvez? A gente pensou num coro de trabalhadores que tinha para escolher a cidade. Um coro de trabalhadores que acabou o expediente, é o último trabalho, é o fim do trabalho, até que bora para casa. E uma característica, ele é muito parecido com a Terra, mas ele tem algumas diferenças. A gente sabe uma diferença, que chove o tempo todo, ininterruptamente, há mais de 500 anos. Então a gente só sabe disso, desse planeta. Percebemos que a realização de nossa resistência artística nas duas escolas, que estão separadas espacialmente por poucos quarteirões, pode ser capaz de revelar a peculiaridade de nossa condição histórica, construída e alimentada por contradições. O público será convidado a percorrer as duas escolas em regiões ao mesmo tempo tão próximas e tão distantes de um único bairro. Enquanto a formação escolar alegoriza aqui a formação maior do próprio país. O inimigo está esperto, ok? Então, gente, quem achar o mapa, vem pra sala. Chama os outros, vem pra sala, ok? Vamos atrás do mapa, então. Não, hein? Nesse espaço do corredor. Ensaiaremos e conduziremos nosso processo de criação também nas duas escolas. E a peça a ser apresentada também ocorrerá simultaneamente nas duas escolas. O mapa que a gente fez aí me remeteu, na hora que eu estava fazendo, construindo o mapa, me remeteu uma coisa, porque sempre pensei Baco como realmente pegar uma nave e ir para outro planeta. Mas fazendo o mapa da semana passada, eu falei assim, nossa, eu estou em Baco. Só que Baco está em outra dimensão aqui mesmo. Então é como se, e depois no exercício que a gente fez, é como se realmente a gente estivesse o tempo todo em Baco e descobrisse a Terra no mesmo planeta. Então me veio a isso como se eu sou uma baquiana e ao mesmo tempo eu sou uma terrestre. E ficou muito forte isso para mim. E ela trazendo do desenho, porque foi muito estranho, porque eu sempre imaginei e ficava pensando, mas eu não consigo estar indo nem. É como se eu estivesse no meio termo, não consigo ir para Baco e nem estar na Terra. E fazendo o mapa da semana passada, quando saiu o desenho, eu falei, nossa, realmente, é como se estivesse no mesmo local e fosse dimensões diferentes. Liberdade, igualdade, fraternidade, guerra, paz, escravidão, ignorância é força. Liberdade
como se fosse o seu olhar, ou seja, você só vai enxergar o percurso através do espelho. Então, o tempo todo você está focado no espelho e o espelho está te revelando as imagens desse seu percurso. De que maneira você vai fazer isso? Aí vocês vão brincar com o espelho, com o próprio andar e com o espaço. Individualmente. Tá? A versão inicial de dramaturgia será desmontada e reorganizada a partir de 2 espaços ficcionais centrais, a ação narrativa. A empresa global Colono Co e a cidade fronteiriça de Tebas. As cenas serão deslocadas, visando uma ocupação das 2 escolas que faça dos espaços físicos ocupados elementos de dramaturgia. Assim, a Escola Carlos Aires torna-se sede das cenas que se passam em Colono Co, e a Escola Esther Garcia sediará as cenas que se passam em Tebas. Ao longo dos sábados do primeiro semestre de 2013, a segunda trupe de choque conduziu em conjunto um núcleo peripatético de pesquisa artística sediado na Escola Estadual Professor Esther Garcia. Para este projeto, decidimos experimentar uma coordenação pedagógica coletivizada. Na prática, isso significa radicalizar a aproximação entre ensaio artístico da segunda trupe de choque e sua atividade pedagógica. Se a gente pensar por esse lado da imagem, hoje a gente fez o oposto da semana passada. Né? Então, se a gente comparar as apresentações, o que vocês perceberam de diferença? Chamar os núcleos, base espacial de nossa pedagogia artística, de peripatéticos, tem um objetivo metodológico nesse projeto. Interessam-nos, na filosofia peripatética de Aristóteles, que nos inspira, o seu caráter de inacabamento e de movimento pedagógico lacunar. Nenhum dos livros publicados em vida de Aristóteles nos chegou. Suas obras são aquelas anotações utilizadas pelo filósofo em suas aulas. O sentido de ensinar caminhando, que era praticado por Aristóteles e seus discípulos, e que dá origem ao termo peripatético, é mais do que uma metáfora artístico-pedagógica. O espaço livre do liceu, sem institucionalização do conhecimento e dos currículos, em um formato de aulas baseado no diálogo e no movimento contínuo entre mestre e aprendiz, servirá de inspiração para que, no rígido e estagnado espaço da pedagogia formal, seja possível instaurar em nosso projeto núcleos arejados de estudo, que tem como parâmetro central a atividade de pesquisa. Sob tal pedagogia, os participantes não necessitam da aquisição prévia de conhecimentos, técnicas ou habilidades. Através da experiência criativa, baseada na pesquisa cotidiana, ou seja, na formulação constante de perguntas, ao ver-se diante das questões, lacunas e vazios instaurados pelos próprios processos de criação coletiva, cada um poderá construir conhecimento e expressar-se artisticamente, em diálogo com os coordenadores e encenadores de cada núcleo. A investigação constante de processos criativos emancipatórios busca instaurar novas formas de convivência coletivas, territórios de aprendizado e de transformação mútuas. O caminho da emancipação nesse contexto artístico-pedagógico é, então, o da conscientização e apropriação por parte de todos os participantes dos núcleos, dos meios e dos modos de produção artística que permitem sua expressão, de forma que todas as decisões acerca do processo de criação e da organização do coletivo de criadores sejam conscientes.
E